Boa noite, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? É um privilégio muito grande ter você participando da gente aqui desse culto. A gente sempre dá um tempinho para que todos possam estar próximo aí do Facebook, para que todos possam estar ligadinhos, né? Espero que você esteja ligado, porque a gente não pode ficar sem agradecer, sem adorar, sem bendizer o nome do Senhor. Eu acho que Deus, ele tem que ser exaltado, adorado, glorificado, e nós estamos aqui para render ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? E a gente tem visto, eu estava comentando hoje, né, com um amigo, que a gente abre muitas das vezes o Facebook para olhar alguma notícia, e ultimamente o que a gente tem se deparado no Facebook é com notícias de falecimentos de um, falecimentos de outro. E a gente tem visto todos os dias notícias de pessoas que têm nos deixado, né? E eu vejo que essa luta está chegando em cada família, está próximo de cada um de nós. Então eu fico assim, a gente fica um pouco preocupado, né? Pensando como vai ser o amanhã. Então nós precisamos viver como se hoje fosse o último dia. E que nós possamos agradecer e ter a nossa dependência totalmente do Senhor. Amém? Que nessa noite você possa abrir o teu coração, agradecer a Deus. Se está tudo bem na tua casa, agradeça, louve, entregue os teus caminhos ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, entregue os caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. E é isso que nós desejamos nessa noite. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Então nessa noite entrega o teu coração na mão do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque estamos na Tua casa, estamos na Tua presença. Pedimos para que o Senhor nos dirija, pedimos para que o Senhor, Deus, esteja no controle, nos abençoando, nos fortalecendo. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Tira de nós todo erro, toda falha, todo pecado, todo pensamento, toda situação contrária. E nós pedimos nessa noite, Senhor, abençoa, Deus, cada família, abençoa cada lar, cada casa, cada um daqueles que estão agora, Deus, adentrando nessa live, Deus, para cultuar a Deus, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Que tudo aquilo que vamos realizar aqui, tudo seja para a Tua honra, tudo seja para a Tua glória, Senhor. E desejar, Senhor, nós repreendemos toda ação maligna, repreendemos todo espírito contrário, repreendemos, Senhor, todo mal, repreendemos toda palavra contrária, repreendemos toda enfermidade. Toca, Deus, no nosso país, toca na nossa cidade, Senhor. E que cada lar agora seja alcançado pela Tua porção, pela Tua bênção, pelo Teu agir, pelo Teu propósito, Senhor. Em tudo, Senhor, em tudo nós damos graças, em tudo nós te agradecemos, Senhor. Fortalece cada membro, fortalece cada irmão, derrama, Deus, a Tua graça, derrama o Teu poder, e nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, no nome bendito de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor ao erguermos as mãos e a gente possa adorar nessa noite ao Senhor. Amém? Vamos lá, Carla? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Senhor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos
só tu és, todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, diga pro Senhor, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, só tu és, todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o teu nome é. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguemos as mãos e clamamos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Como é difícil a gente cantar e adorar a Deus assim, com a igreja vazia, né, irmãos? A gente não tem, uma coisa é você estar com a igreja cheia, outra coisa é você estar com a igreja vazia. Mas eu tenho a certeza que aí dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus está agitando, amém? Fico feliz em vir em tua casa, amém? Vamos lá, Carla.
para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, 1000 graus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, sua alegria. Deus, Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. Enquanto mais o tempo passa, só quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, e aleluia, aleluia. Assim, ó. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus, Deus de maravilhas, assim, ó, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Enquanto mais o tempo passa, só quero
Aleluia seja o nome do Senhor. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Eu vou cantar uma canção antiga, mas ela fala sobre a promessa de Deus na nossa vida. Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não falha. E é assim que a gente tem que trazer. Eu estava lendo um artigo hoje, assim, um comentário, né? E eu aprendi assim, que nesse comentário ele estava comentando assim que o momento difícil que passamos é o momento que Deus, Ele nos ensina a superar, a vencer e a caminhar. O que nós temos que fazer no momento difícil é nunca abandonar aquilo que já aprendemos. Porque na hora do momento difícil parece que a gente fica sem eira e nem beira. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como resolver e a gente fica assim perdido. E muitas das vezes esse tempo que a gente fica perdido é o tempo que o inimigo ganha terreno, é o tempo que a gente acaba tomando decisões precipitadas, é o tempo que a gente acaba perdendo a nossa fé, é o tempo que a gente começa a recuar, voltar atrás. Mas o que faz a diferença na nossa vida é aplicar aquilo que já aprendemos, é aplicar aquilo que Deus já nos ensinou lá atrás, e muitas das vezes os ensinamentos estão aqui na palavra. Quando você não souber o que fazer, busque da palavra. Quando você não souber o que realizar, peça para Deus te dar sabedoria. Olhe para trás, peça para Deus te dar força naquilo que você já venceu, porque a tua vitória que você já realizou, que já conquistou, vai trazer força para você continuar caminhando e continuar fazendo grandes prodígios através da palavra do Senhor. Amém, meu querido? Por isso, não desanime. Saiba que há promessa de vitória sobre a tua vida. Diga aí para você: há promessa de vitória liberada para a minha vida. Há promessa de vitória sobre a minha casa. Eu creio. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos cantar? Canta assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, e os teus ouvidos sempre estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos aí na tua casa e ore comigo neste momento. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus. Entra agora, Deus, em cada casa. Entra agora, Deus, em cada coração. Entra, Deus, agora em cada lar. Entra, Deus, em cada família, Senhor. Traz libertação, traz cura, traz avivamento, Senhor. Não permita que os teus filhos percam a fé. Não permita que os teus filhos percam a esperança. Não permita que os teus filhos, Senhor, fiquem na beira do caminho. Mas nós profetizamos agora em cada casa, em cada lar, em cada família, que o milagre vai acontecer. Meu Deus, toca agora, Senhor, na vida dos teus filhos. Toca agora nos ossos. Toca, Senhor, no físico. Toca, Deus, na mente. Oh, toda dor, toda tristeza, sai agora desta vida, desse coração. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia aí. Em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Eu quero falar um pouquinho sobre uma situação aqui que foi uma situação complicada que aconteceu na igreja. Você sabia que situações complicadas também acontecem no meio do povo de Deus, dentro da igreja? Você sabia disso? Tem hora que a gente só fala assim, não, situações complicadas acontecem somente fora da igreja. Pelo contrário, nós vamos ler aqui um texto que fala exatamente um problema que tinha esse homem aqui. Tá? Lucas capítulo 6, versículo 6 diz assim. Lucas 6, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Tá? Mirrada era um defeito físico que ele tinha. Tá? Meio, como podemos dizer assim, uma mão que tinha um defeito físico, fechadinha, e ele escondia, tá? Versículo 7, e os escribas e os fariseus observaram-no, se curaria no sábado, e que para acharem do que usar e o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fica em pé no meio, e levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vos eis de perguntar, é lícito nós, sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou a matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, por isso, uns com os outros, e conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém, queridos? Você note aqui que esta palavra aqui narra uma situação que aconteceu na igreja, aonde Jesus estava lá na sinagoga. Havia-se um costume do povo judeu, do povo hebraico, eles guardavam nos 10 mandamentos, eles guardavam o dia de sábado. Pastor, por que é que nós hoje não guardamos o dia de sábado? Por que esse era do mandamento? Por que a gente não guarda o dia de sábado então, pastor? Está errado então o que a gente está praticando? Não. Após Jesus, ele veio, ele não mudou a lei, mas ele ensinou algo muito importante. O apóstolo Paulo também fala que, olha, vocês guardam dias, anos, meses, mas o principal que vocês têm que guardar é a presença do Senhor, o significado daquilo que vocês estão fazendo. O sábado era um dia de descanso, era um dia que eles guardavam para santificar ao Senhor. Mas esse sábado virou tão polêmico, que esse sábado era mais santo do que o próprio Jesus. Então, quando Jesus entrou ali, muitos daqueles religiosos
como eu disse na pregação de domingo, porque naquela época muitos falsos profetas se levantaram dizendo assim, olha, eu sou filho de Deus e tal, e se mostrando. Mas Jesus era diferente, Jesus realizava milagre que ninguém realizava. Jesus realizava proeza que ninguém realizava. E por isso, Jesus então começou a confrontar aquele povo religioso, irmãos. E hoje, nos dias de hoje, a gente vê muito isso. Um povo que fica olhando para o outro, o povo que fica olhando para aquele, por que aquela denominação faz isso, por que aquele outro faz aquilo. E muitas das vezes a gente está mais preocupado com uma apresentação dentro, em cima do púlpito, embaixo do púlpito, pessoas preocupadas com cargos, pessoas preocupadas se eu vou pregar, se eu não vou pregar. Tem muito líder que muitas das vezes não está assistindo um culto, e não é só aqui na nossa igreja, tem muito líder, muito frequentador de igreja que não está assistindo o online da sua igreja, não está acompanhando nada. Por quê? Porque o que ele ama é estar no altar. O que ele ama é fazer a atividade dele da igreja. Ele ama mais ter status dentro da casa do Senhor do que o dono da obra, que é para ele que ele está fazendo. Então, muitas das vezes, a pessoa ela busca um lugar de aparência, ela busca um lugar de referência, mas ela esquece que aquele lugar ali foi reservado para trazer a presença daquele que é maior do que todas as coisas. Então, Jesus veio ensinar isso. Olha, gente, vocês estão valorizando tanto o dia de sábado, que vocês estão esquecendo do principal dono do sábado, que é o dia do Senhor. E hoje, para a cultura brasileira, o sábado se transformou no domingo, dia de descanso. Antigamente se guardava, né? Eu estava verificando, pensando aqui, com os meus botões, quando fechou o posto do domingo, e eu estava contando lá em casa que o posto, antigamente, ele, né? Apesar que ninguém tinha carro, né? Naquela época, né? O posto fechava no sábado à tarde e só ia abrir na segunda-feira, né? Então esse negócio de posto 24 horas não existia, porque a turma também não tinha tanto carro, ninguém andava, a maioria do pessoal andava ou de ônibus ou andava de a pé, a gente andava muito de a pé. E aí, com o crescimento, com o trabalho, e era sagrado, né? As pessoas folgavam mesmo no domingo, né? As empresas davam folga sábado e domingo, a pessoa descansava, ela saía da sexta-feira, descansava sábado e domingo. E havia o nosso pastor que ele falava assim, domingo é dia do Senhor. Sempre ele falava isso, domingo é dia do Senhor. Então a gente ia para a igreja 8 da manhã do domingo, que era a reunião de oração. A gente participava da escola bíblica dominical. A gente ficava para o ensaio depois da escola bíblica dominical para tocar no louvor. A gente ia para a reunião de adolescente 4 da tarde no domingo. A gente participava da reunião de jovens, a gente ficava para o culto da noite, e a gente terminava o culto, a gente ficava batendo papo na frente da igreja e ia embora lá para umas 10, 10h30, ia chegar. Então a gente passava o domingo inteiro na casa do Senhor. A gente se dedicava a estar na casa do Senhor. E aqui era um dia, era um sábado, dia de adoração, e havia uma regra que você tinha tantos passos para dar, havia uma regra que você não podia trabalhar com os animais, arar a terra, você não podia fazer isso, e tinha muita gente que ficava olhando, olha, você está rompendo a lei, olha, você está fazendo isso, e os religiosos cobravam muito isso. E Jesus então, em algumas vezes, Jesus realizou a cura, não tinha como ele deixar a cura para depois, ele realizou a cura no dia do sábado, e muitas das vezes Jesus era questionado, por que ele fez isso no dia de sábado? Os fariseus, os saduceus, eram religiosos da época, eles ficavam assim, será que ele vai curar hoje? Será que ele vai fazer no dia sagrado, ele vai fazer isso? E Jesus, antes de realizar a cura, Jesus olha para aqueles homens, porque o Espírito do Senhor trabalhava na vida de Jesus, e ele entendia os pensamentos daqueles homens. E aí Jesus fala assim, qual é o simbolismo do sábado? É fazer o bem ou fazer o mal? E aí eles disseram, não, fazer o bem. O intuito do sábado é fazer o bem. E Jesus fala assim, então, para que esse dia fique na memória de todos vocês, chamou um homem lá que estava lá assistindo o culto. Ei, você, vem aqui no meio. E aquele homem veio, e diz algumas traduções que aquele homem sempre andava escondendo aquele defeito físico dele, porque havia também uma regra, e isso também foi colocado lá atrás, né, o profeta Isaías,
eu até coloquei aqui, todo judeu na vida, ele tinha que, pelo menos uma vez na vida, ele tinha que ler o livro de Isaías, um versículo, no meio da congregação. Era o livro que eles liam. E era ensinado que para aquela pessoa que ia fazer a leitura, ele não podia ter defeito físico. Ele não podia ter defeito físico. Agora você já imaginou aquele homem com aquele bracinho com defeito físico, mirrado, e abrir a Bíblia? Ele não era aceito em cima daquele altar. As pessoas não aceitavam Rubens, porque ele tinha um defeito físico. E aquele homem, quando Jesus olha para ele e fala assim, vem para o meio. Jesus estava ali, pastor, está vendo como Jesus é maldoso? Né? Nos dias de hoje, fala assim, Jesus foi expor o problema daquele homem. Meu querido, mas foi o melhor dia da vida daquele homem. Sabe por quê? Porque quando Jesus expõe o defeito daquele homem, Jesus não estava usando o defeito daquele homem para fazer com que aquele homem se sentisse envergonhado. Jesus estava expondo o defeito daquele homem para expor o defeito que estava acontecendo no meio da igreja, e a igreja não estava enxergando. Nos dias de hoje a gente vive assim, muitas das vezes a gente passa momentos aqui, quando a gente está com todo mundo aqui, a gente um sorrindo para o outro, um conversando com o outro, brincando com o outro, irmão, que bênção, mas nós não sabemos o que está se passando dentro do coração de um irmão, o que está passando dentro da casa do outro irmão. E muitas das vezes, quando a gente descobre alguma coisa, a gente fala assim, meu Deus, aí corre as fofocas dentro da igreja. Você não sabe o que aconteceu com a irmã Carminha. Irmã Carminha, nossa, está acontecendo isso na casa dela, na família dela. Tá uma confusão lá. Então as pessoas usam o problema do irmão para defamar, para colocar, fazer fofoca, e acaba o quê? Acaba com que aquela fofoca venha tirar muitas e muitas pessoas de dentro da casa do Senhor. Quantas e quantas pessoas foram embora da presença do Senhor, dentro da igreja, por causa de uma fofoca, por causa de uma falação à toa, e por isso, naquele momento, Jesus estava trazendo aquele problema, e Jesus estava dizendo assim, para que o Filho do Homem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para fazer tanta cura e milagre. Jesus falou assim, estende o teu braço, e aquele homem meio envergonhado estendeu, e nos olhos de todos aqueles que estavam ali, aquele defeito, aquela mão mirrada se transformou igual a outra mão que aquele homem tinha, perfeita. E sabe o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, meu querido, nós precisamos vencer dentro da igreja, e dentro de nós, toda religiosidade, meu querido. E quando a gente fala de religião, a gente fala dessas coisas que a gente carrega. Eu lembro que a igreja já passou, eu posso dizer aqui que estou na igreja há 36, 37 anos já, frequentando a igreja. E eu já vi de tudo, já vi unção do riso, já vi unção do leão, já vi a unção do dente, né? Pessoas que ganhavam um dente de ouro. Eu já vi gente rungindo, né? Andando de quatro patas, rugindo dentro da igreja. Já vi gente dando risada sem parar, e eu falava assim, caramba, eu acho que eu estou fora desse negócio aí, né? Eu queria fazer parte desse negócio aí, fazer igual eles estão fazendo, não conseguia nada, irmãos. Eu falo, estou tanto tempo na igreja, será que eu sou coração tão duro assim? Porque aí, irmãos, a gente vê que as pessoas estavam mais assim, elas buscavam mais ter alguma evidência para poder mostrar para as outras pessoas do que para elas entenderem aquilo e aquela unção que elas estavam recebendo. Então, queridos, eu percebo que vem muitas modinhas acontecendo no meio da igreja, mas uma moda que não passa é a autoridade de Jesus na nossa vida. Uma moda que nunca vai passar é o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu quero declarar, meu querido, nós como igreja precisamos entender que o que nós precisamos não é muitas das vezes tanto luxo. Isso é bom, ter luxo, ter conforto, ter ar-condicionado, ter isso, ter aquilo, é bom, é gostoso, mas nós precisamos entender que o maior e a maior motivação na nossa vida é a presença de Jesus no meio da congregação, é a presença do Espírito Santo se manifestando, é tendo cura, é tendo mudança de vida na vida das pessoas. E ali a gente vê pessoas preocupadas com o dia de sábado. Oh, meu querido,
Então, meu querido, para de se preocupar com o dia de sábado. O que representa o dia de sábado? Aquilo que muitas das vezes a gente acha que Deus tem que agir daquele jeito, daquela maneira. Da maneira como nós aprendemos, às vezes, nem sempre o Senhor vai agir da maneira que Ele agiu na vida do Rubens, Ele vai agir na minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus que Ele não fica preso a modinhas, a rituais, a situações, mas o nosso Deus é o Deus que surpreende, é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que muitas das vezes Ele abre porta que ninguém consegue abrir, e Ele fecha a porta que ninguém consegue fechar, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Aleluia. E naquele dia, aquele homem foi liberto no meio daqueles olhos, daquelas pessoas que estavam ali observando. Eles não estavam ali para adorar a Deus, eles estavam ali para observar. Eles ficavam olhando o que Jesus vai fazer, qual é a coisa que Ele vai fazer. E aí Jesus traz aquele homem mostrando o quê? Que muitos dos que estavam ali precisavam de cura. E muitas vezes, meu querido, a gente tem vergonha. Poxa, eu estou tanto tempo na igreja, eu nem vou falar com o pastor o meu problema, a minha dificuldade, nem vou pedir oração, porque eu estou há 20 anos na igreja, vou pedir oração. Eu já sou velho de igreja, não é assim? Às vezes a gente fala assim, irmão, separe uma água aí para a gente orar. Daí o crentão velho fala assim, eu vou separar. Eu sei que isso aí já não serve mais para mim, não é? A gente começar aquelas coisas assim, irmão, Santa Ceia, já tomei tanta Santa Ceia na minha vida, por que um domingo que eu fique sem Santa Ceia, o que vai fazer diferença na minha vida? Aí a gente fala de dízimo, irmão, diz, não, esse negócio de dízimo aí eu já vi, eu já fui dizimista, esse negócio não, eu já vi lá no YouTube, lá, Ciclano, Beltrano falando, porque lá no YouTube me ensinou isso, me ensinou aquilo. Ô, irmão, não sabia que a Bíblia... Estava no YouTube lá que você aprendeu. Querido, hoje a gente tem informação para tudo, mas nada de informação ele tira o que a palavra de Deus nos ensina. Porque tem coisas que a gente quer cobrar de Deus, né? Tem coisas que a gente quer chegar para Deus e falar assim, Deus, cadê meu milagre? Que hora que é o meu milagre? Que hora que vai acontecer meu milagre? Senhor, age agora, trabalha agora na minha vida. Mas quando Deus fala assim, ajuda a minha casa, trabalha, separa um pouquinho do que eu tenho dado para você abençoar a minha casa. Hoje eu fui visitar o meu amigo muito, nós crescemos juntos, nós tocamos juntos, né? O Paulinho. Ele pediu aqui para agradecer a Igreja SEB, porque nós oramos por ele. Ele foi acometido de Covid, né, pastor Adriano que está aqui. Ele foi acometido de Covid. E ele ficou, estava contando para mim, ele ficou 26 dias entre a internação. Depois ele ficou na UTI e ele falou assim, olha, quando você vai para a UTI, você já não sabe mais se vai voltar ou não. Aí ele falou assim, pedi perdão, me consertei, né? Porque ele é muito brincalhão. Ele brincou assim e falou assim, me consertei, pedi perdão, mas o que me mantinha vivo na fé era a palavra de Deus guardada no meu coração. Eu falei, Senhor, ele disse assim, Senhor, eu estou pronto. Qual seja o teu propósito, eu estou pronto. E ali naquele momento a gente estava conversando, ele está se recuperando, perdeu 13 quilos. 13 quilos. Olha só, irmãos. Como é a vida da gente. Ele falou, eu estava trabalhando, eu estava atendendo meus clientes, eu estava fazendo todas as minhas coisas, de repente essa situação veio. E a gente está vendo que essa enfermidade, ela veio na vida do rico, ela veio na vida do pobre, ela veio na vida do crente e do não crente. Todos nós estamos sendo afetados. Tem gente que falava, não, isso aí é maldição que vai vir. Não, irmãos. Jesus disse assim, não os tire do mundo. O mundo já é do maligno. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o diabo ele também tem autoridade de trabalhar, de se manifestar, de trazer enfermidade. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, que estão sendo a igreja, daqui para frente a igreja vai ser sacudida. Daqui para frente o Senhor vai peneirar aqueles que realmente estão com Deus, aqueles que realmente querem guardar a palavra, viver a palavra. E nós precisamos tirar essa religiosidade da nossa vida, irmãos. Nós precisamos tirar essa maneira que a gente pensa. Eu sou velho cristão, eu já estou acostumado com isso, estou acostumado com aquilo. Não, a gente tem que se achegar na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor todos os
os dias. Eu preciso da tua palavra todos os dias. Eu preciso ser pastoreado todos os dias. Eu preciso de oração, sim, todos os dias. E ele estava dizendo assim: o que manteve eu de pé foi a oração das pessoas que estavam orando, da igreja que estava orando por mim, dos meus amigos que estavam orando por mim. E se eu estou aqui vivo, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando pela live: Deus tem um propósito para a tua vida, meu querido. Você não está vivo à toa não, você não está assistindo essa live aqui à toa não. Deus tem um propósito para a tua vida. E nesta noite, toda essa situação mirrada na tua vida, eu posso dizer um defeito. Esse homem, ele tinha um defeito físico, que impedia ele de ler a Bíblia, que impedia ele de um dia subir no altar. Mas o Senhor naquele dia libertou aquele homem. E muitas vezes nós temos muitas situações na nossa vida mirradas, e a gente quer esconder de todo mundo, a gente quer ficar ali no nosso mundinho. Não, isso aqui eu não vou expor para ninguém. Mas, queridos, o Senhor conhece todos os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas qualidades. O Senhor conhece o nosso coração. O salmista fala que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor conhece. O Senhor sabe o nosso assentar, o Senhor sabe o nosso levantar. O Senhor conhece eu, o Senhor conhece você, o Senhor conhece o teu coração. E o Senhor sabia que aquele homem que entrou naquele dia com aquela situação mirrada, com aquela mão mirrada, ele queria a maior vontade daquele homem era subir no altar e poder ler Isaías, como todos eles ali já foram e leram. Talvez as pessoas perguntavam para ele: você não vai ler lá? Ele falava: hoje não estou legal, hoje eu não posso ir. Quantas desculpas aquele homem deu, porque ele sabia que ele tinha um defeito físico. E muitas das vezes, meu querido, para de dar desculpa para você. Muda isso que está na tua vida, restaura isso que você precisa restaurar, transforma isso dentro de você. Não deixe com que o inimigo derrote você aí dentro. Talvez você tenha algumas coisas aí que precisam ser consertadas, ser curadas pela mão do Senhor. Abra o teu coração nessa noite e fala: Senhor, me cura. Eu não quero viver apenas dentro da igreja, eu não quero viver Senhor Jesus, apenas uma fachada, mas eu quero viver a tua vontade e o teu propósito na minha vida. Aleluia. Oh, meu querido, que a gente pare de viver apenas historinha de faz e conta, né? Porque Jesus vai voltar. E quando chegar a morte para você, você está preparado? Você está preparado para ver Jesus? Você está preparado para ver passar diante do trono do Senhor? Nós temos que estar preparados para qualquer tipo de momento. E eu quero dizer para você, meu querido, não olhe para a tua situação mirrada, mas saiba de uma coisa: o Senhor está nesta noite colocando a sua mão sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que essa situação mirrada que tem tirado a tua alegria, tem tirado o teu prazer, tem feito com que você perca a tua vitória, a tua bênção. Oh, meu querido, quando eu falo de mão mirrada hoje, eu estou falando de coisas que muitas das vezes não acontecem, estão impedindo a tua vitória. Estão impedindo a tua vitória. Se você ainda não é dizimista, conserta a tua vida. Passa a ser dizimista. Às vezes o diabo está roubando você nesta área. Se você não consegue, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo na tua vida. Se você tem dificuldade em alguma área na tua vida, porque o pecado te persegue, peça para o Senhor te dar força, para que você possa tirar isso da tua vida, para que você possa limpar o teu coração, para que você possa tirar essas situações de medo, situações que muitas vezes impedem de você crescer na tua vida profissional, situações que impedem de você crescer, muitas das vezes, você crescer na tua vida sentimental, profissional, que eu já falei aqui. Em qual área mais aí? Familiar. Quantas picuinhas nos impede da gente ser feliz, da gente progredir, da gente crescer? Quantas das vezes a gente muitas das vezes tem pessoas que têm a alma, como que eu posso dizer assim, queridos, uma alma ferida, alma machucada. A Bíblia fala que quando Deus fala com Moisés, depois de Moisés fugir 40 anos escondido, Deus começa a falar com Moisés: Moisés, vai lá. Daí Moisés fala: Senhor, quem sou eu para ir?
Senhor, eu sou um assassino. Senhor, eu estou aqui já morando tanto tempo, porque o Senhor lembrou de mim nesta época, nesta fase. Moisés começa a dar desculpa: Senhor, eu sou pesado de língua. Quem sou eu para ir lá? Eles vão falar que eu sou um assassino, que eu sou isso, sou aquilo. E a gente vê que Moisés, ele tinha um problema muito grande na vida dele. Ele tinha uma baixa autoestima, né? Uma autoestima dele estava lá embaixo. Ele não acreditava mais nele. E o Senhor usou mesmo aquele homem, com toda aquela situação difícil, complicada. Eu quero dizer uma coisa que o Senhor sempre falou no meu coração: Deus não desiste de ninguém. Amém? Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste. Deus não olha para terno, para cabelo, para joia, para o tamanho do teu carro, para o tamanho da tua casa. Deus olha para o meu coração, para o teu coração. E o que mais importa para Deus é o meu coração e é o teu coração. Porque dessa vida a gente não vai levar nada. A nossa vida, ela passa diante dos nossos olhos muito rápido. Você já imaginou, irmão? Você está distraído, atravessando a rua, vem uma carreta, você vai morrer, você vai acordar no céu sem saber de onde o que aconteceu com você. Não foi assim, Carlinhos? Quando bateram na tua moto, você nem viu. O negócio acontece. E por isso, meu querido, aquele homem entrou naquele culto, escondendo as mãos, com medo das pessoas acharem ele, as pessoas tirarem ele da igreja, porque não podia dentro da igreja, sido pessoas que tinham defeito físico. Não podia ter na igreja, não podia subir no altar, ler Isaías, porque ele tinha um defeito na mão, e isso ia prejudicar o meio da congregação. Mas Jesus traz aquele homem, revela, cura, realiza, dá um ensinamento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós não podemos perder a nossa fé em Jesus. Nós não podemos perder aquilo que um dia o Senhor começou na nossa vida, hein? Vamos olhar, vamos lembrar aqui um pouquinho. Quando que você se converteu, hein? Hein, Rubens? Quando? Aí, esqueceu, Rubens. Todo dia. O dia que você aceitou Jesus, Rubens. Os 15 anos. Cada um aqui teve um dia que o Senhor chamou no meio do povo, né? Eu lembro o dia que o Senhor falou forte ao meu coração. Eu fui conhecer a igreja ainda criança. Eu vi o pessoal tocando, vi a bateria, vi as pessoas cantando. Naquela época não tinha tanto recurso, mas quando eu vi o pessoal cantando, louvando, eu falei assim: nossa, é essa igreja que eu vou ficar. Fiquei ali, vendo, observando. Mas um dia, na palavra, num culto, o pastor disse assim: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí eu fiquei ali, ai, né? Levante a mão quem quer aceitar Jesus. Falei: ixi, eu aqui olhava para um lado, olhava para o outro, eu aceitar, mas será que eu preciso? E aí o pastor disse assim: é com você, ele está te chamando você para vir aqui. Ele fez tudo por você na cruz do Calvário e ele agora está esperando a sua participação. Ele está esperando você. E eu fechei os olhos, eu ainda criança, ainda levantei minha mão e aí eu não sabia. O pastor falou assim: esse que levantou a mão vem aqui na frente. Eu falei: eu vou lá na frente. Fui lá na frente, aceitei Jesus. E o que eu mais gostei na oração foi que na hora da oração o pastor disse assim: escreva o nome desse aqui no livro da vida. E eu naquele momento, meu nome foi escrito no livro da vida. Eu tenho certeza, meu querido, que você deve lembrar do dia que o Senhor te chamou. E se você está assistindo esta palavra e você nunca entregou a tua vida para Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor está nos revelando. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando no meio. E que eu quero que você abra o teu coração e receba Jesus aí dentro da tua vida, dentro da tua casa, nesse quarto de hospital, aonde estiver chegando esta palavra, meu querido. Não importa se você fez tudo errado na vida, não importa se você vacilou, não importa se você está no 3º, 4º casamento, não importa se você matou, se você feriu alguém. Jesus está te dando uma oportunidade de mudança. Aquele que estava na cruz teve a oportunidade de mudança, e a escolha é nossa, a decisão é nossa. Aquele homem, quando foi chamado no meio, ele poderia voltar para trás. Aquele homem, quando foi chamado no meio, ele poderia recuar, falar: não, eu não vou aí não. Mas ele aceitou aquele desafio, ele aceitou o chamado. Então receba o
novo chamado nessa noite, meu querido. O Senhor está te chamando para não viver apenas uma religião, mas para você viver Jesus Cristo Salvador, para você viver as coisas do reino, para você viver esse tempo de luta, de situações, mas você passar dando glória e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ontem eu estava assistindo lá, para finalizar a palavra aqui, eu estava assistindo aquela novelinha de Gênesis na Record. E ontem foi a passagem que Abraão saiu, que Abraão se despediu do pai. E eles saíram para uma terra que nem ele mesmo sabia para onde Deus estava levando. Hoje eu estava lendo um artiguinho, né? E no artigo dizia assim que os maiores milagres na vida dos homens, que a Bíblia relata aqui, foram quando eles ficaram totalmente na dependência de Deus, né? O Deus gosta disso, irmão, sabia disso? Deus gosta de deixar a gente totalmente dependendo e dependente da presença do Senhor. Algumas semanas atrás aqui o Adriano veio e contou um testemunho aqui. E eu não sei se você ouviu o testemunho, se você guardou o testemunho, mas o testemunho dele, ele dizia assim, o pastor Adriano dizia assim que num dia a venda estava feita, no outro dia a venda estava desfeita. Ele tinha dois caminhos. O caminho que o mundo nos leva, que o inimigo quer levar, é a gente murmurar. Poxa Deus, Senhor, ontem estava tudo certo. A porta estava aberta, estava dando certo, as coisas estavam dando tudo legal. E hoje fechou tudo. Poxa, eu sou dizimista, sou isso, sou aquilo. E no testemunho dele, eu sei que às vezes a gente conta o testemunho e fica bonito a gente falar assim, não, irmãos, eu já vi gente dando testemunho e falou assim, irmãos, naquele momento mais difícil que eu estava enfrentando, eu levantei as minhas mãos e comecei a agradecer a Deus. Não, não é assim, irmãos. É que a gente deixa floreado, fica bonito o negócio, né? Mas eu sei que naquele momento o Adriano passou e o inimigo veio soprando na vida dele, está vendo? Onde está o teu Deus? A gente tem aquele momento de confronto realmente, porque a gente está vivendo aquela realidade. Mas se você deixar aquela realidade entrar dentro do teu coração, meu querido, você sempre vai ficar com essa situação mirrada na tua vida. É nos momentos de luta e de prova que a gente tem que falar, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor fechou, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o pastor Adriano falou assim, eu fui, almocei, jantei, dormi, acordei no outro dia. E ele depois terminou contando aqui que ele vendeu acima daquilo que ele imaginava. E sabe o que eu entendo, irmãos? Quando a porta estiver fechada diante dos teus olhos, olhe para o Deus que você serve. Porque o Deus que você serve é maior do que qualquer situação que tenha se levantado na tua vida. O Paulinho disse assim hoje para mim, naquela situação, quando ele foi para a UTI. Ele falou assim, eu sirvo um Deus todo-poderoso. Se Ele vai me levar, Ele que me leve. Mas se Ele vai me curar, a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu quero declarar, meu querido, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu coração, entrega essa luta, entrega essa situação mirrada na mão do Senhor, deixa Ele trabalhar, porque hoje Ele está te chamando você para vir para o meio, porque é no meio que Ele vai te curar. O Senhor não cura ninguém escondido, o Senhor não realiza milagre em ninguém que está muitas vezes se afastando, mas é aquele que tem a coragem de ir no meio, é aquele que tem a coragem de desafiar aquela situação difícil e caminhar na direção de Jesus. Caminhe na direção de Jesus, continue caminhando, não desista da tua caminhada, não desista de olhar a palavra, não olhe para aqueles que estão rindo e zombando de você, mas tenha fé, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na tua vida. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos na Tua presença e nós abrimos o nosso coração e pedimos para que nesse momento o agir, a mão, a graça, o poder do Senhor venha sobre a nossa
vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu não sei aonde esta palavra está chegando, mas eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor está trabalhando nesse momento. E qualquer situação mirrada agora, ela possa ser desfeita, quebrada, repreendida agora no nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu me levanto agora, Deus, e peço para que o Senhor, aquele que está abrindo o coração para receber Jesus como único e suficiente Salvador, meu querido, você que quer aceitar Jesus nessa noite aí, seja onde você estiver, diga assim para Ele, depois que eu terminar esta pregação, esta palavra, esta oração, diga para Ele, diga: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, escreva o meu nome também no livro da vida, assim como o Senhor resgatou o pastor Alexandre, resgata a minha vida também. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que você quer, diga para Ele que você se arrepende de todos os teus pecados, peça para Ele entrar dentro do teu coração. Ele será teu amigo, Ele será teu ombro amigo, Ele será a tua força, Ele será a tua esperança, Ele será a tua calmaria no meio da tempestade. E eu profetizo a bênção do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família. A você que está passando um tempo de luta e de prova, essa situação mirrada vai cair por terra na tua vida no nome de Jesus. O diabo, demônio, não tem autoridade. Sai agora desta casa, sai agora desta vida, sai agora desta família. E é no nome do Senhor que eu repreendo esta ação maligna aí dentro da tua casa. Eu repreendo essa ação maligna aí no meio da tua vida, no meio da tua família. E eu declaro a bênção, a paz e a libertação do Senhor no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto a Carla e a Ana vão vir aqui para a gente cantar, eu vou dar os recados. Nós vamos cantar mais uma música para a gente ir embora para a nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, vamos cantar assim, nós vamos adorar a Deus depois. Grande é o Senhor, grande, né? Aquela canção antiga, porque eu quero que você tenha esse momento para você adorar a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eita. Queridos, eu quero falar com vocês, eu não sei como que tá, como que vai ser, mas eu quero que você fique aí esperto, tá bom? Hoje na votação lá do Supremo, né, foi votado que as igrejas poderiam ser abertas, mas dependendo do estado e do município. Então nós não sabemos ainda qual vai ser a liberação aqui para a cidade de Sorocaba, que ponto vai chegar essa liberação. E aí tem muita gente dividido, né? Tem gente que fala assim: ai, pastor, se abrir igreja eu vou. E tem gente que fica assim: pastor, se abrir igreja eu não vou ir, eu vou ficar em casa. Irmãos, você é livre para fazer a tua escolha. A única coisa que a gente não pode fazer é criticar, é falar: o pastor está errado de abrir igreja. Irmãos, quando a gente não conhece a situação, a gente pode falar assim: pastor, deixa, tá tão gostoso da live, né? A gente assiste em casa, no nosso conforto. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que assiste, que ora, que consegue fazer tudo sozinho. Tem gente que não consegue, você sabia? Que tem gente que está enfraquecido dentro da casa, ele não assiste uma live, ele não lê a Bíblia, ele não canta, ele não ora. Se a igreja não estiver aberta, irmãos, ele vai para o mundo. Ele cai, ele acaba perdendo a fé, ele acaba abandonando, ele acaba se misturando com as coisas que o mundo oferece. Então, nós como pastores, aqueles pastores mesmo, pastores que amam a ovelha, a gente fica muito preocupado, porque quando a gente não consegue acompanhar a ovelha, a gente não consegue cuidar da ovelha assim, próxima, na proximidade, e a gente vê que tem muita ovelha que ela não tem raiz. As raízes dela são muito fracas, então vem um vento forte e já leva ela, já vai embora. Ela não consegue se firmar, né? Porque a pessoa assiste de tudo, Netflix,
olha o Facebook todos os dias, mas quando se trata de vida espiritual, irmãos, é uma luta muito grande, né? É uma luta muito grande. A gente pode até fazer aula online, mas quando a gente fala assim, vamos fazer igreja online, irmãos, vou dizer para você, é complicado, viu? Não é fácil. Então, seja orando, né? Se liberar então, se a igreja liberar, eu vou abrir sim as portas da igreja. E aquele que tiver se sentir que está pronto, que quer vir, venha. Assista culto. Eu vou estar anunciando, falando aí, fique atento. Eu vou estar anunciando, nós vamos fazer a Santa Ceia nesse domingo. Mas se a igreja estiver fechada no domingo, eu quero que nós vamos fazer um drive-thru aqui na frente da igreja para você vir retirar a tua ceia, você vir trazer o teu quilo de alimento. Você pode vir trazer o teu dízimo, a tua oferta, irmãos. A gente tem o aluguel da igreja para pagar, a gente tem as contas da igreja para pagar. Tem todo esse compromisso que você tem na tua casa, a igreja também é uma casa. E que você não abandone a casa de Deus. Que você fique firme. E principalmente, meu querido, não trate o Senhor como mais um. Não trate o Senhor como algo do passado. Mas que o Senhor seja algo na tua vida. Porque que o Senhor seja na tua vida sempre. Ele tem o espaço aonde Ele realmente merece estar, que é o nosso coração. Amém? Que você não venha lembrar do Senhor só quando precisa de um milagre, de uma bênção, mas que você venha lembrar do Senhor todos os dias que você respira, todos os dias que você abre o olho, todos os dias que você acorda pela manhã. Saiba que Deus, Ele está com a gente, e eu e você precisamos do Senhor. E a casa dele é o lugar da adoração, né? É o lugar de Deus falar, é o lugar de Deus abençoar pessoas, é o lugar de Deus salvar pessoas. E eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus tem milagre para a tua vida. Amém? No nome de Jesus. Qualquer dúvida, meu celular está aí. As pessoas podem entrar, podem perguntar. E como diz a Carla no Message, né? No Message aí, manda a tua mensagem, que sempre tem alguém monitorando o culto, vai responder para você. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa vitória. Traz a presença de Deus aí na tua casa. Traz a presença de Deus aí no teu coração, na tua vida. Abra o teu coração e adore ao Senhor. Canta comigo assim, ó. Grande é o Senhor, unimo e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Canta comigo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Diga para ele: confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga assim comigo, começa a adorar ao Senhor. Tira um tempo de oração. Um minuto de oração, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nos fortalece, Pai. Fortalece esse que está assistindo agora, Senhor. Fortalece a casa, fortalece a vida, fortalece a família. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor, quebra agora todo empecilho. Tira de nós toda a religiosidade, Senhor. Tira de nós, Senhor, comodismo, Senhor. Tira de nós aquelas manias que nós temos em cristão apenas, Senhor. Que isso não seja apenas uma mania, um rito, Senhor, mas que nós queremos ser, Deus, seguidores, discípulos do Senhor. Oh, testemunhas vivas, Senhor. Pai, fortalece, renova, restaura. Derrama, Deus, a tua presença. Derrama, Senhor, a tua graça. Derrama, Senhor, o teu agir, Senhor. Derrama, Senhor, a tua bênção. Derrama, Senhor, a tua vitória. Derrama, Senhor, a tua graça. Eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro sobre a tua casa. Eu declaro sobre cada vida agora no nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada irmão. Obrigado por cada família. Obrigado, Deus, por todos aqueles, ó Deus, que estão acompanhando e assistindo este vídeo, Senhor. Toca agora. Salva, liberta, renova, restaura, Senhor. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo, às 9h30 da manhã, né? Se tiver culto, eu te aviso um pouquinho mais cedo, tá bom? Deus te abençoe. Culto presencial, tá? Mas de alguma forma vai ter culto, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.